Veja o que esse homem construiu. Eu garanto que vai deixar vocês impressionados. Ele foi escavando a lateral deste barranco. E depois ele foi colocando massa de cimento e tijolos, assim fazendo uma parede curvada. E em seguida, usando tijolos menores, ele foi colocando um em cima do outro e foi fazendo 5 fileiras dela. E novamente, usando os tijolos maiores, ele fez mais 2 fileiras de parede e depois foi rebocando toda ela. E usando uma régua, ele tirou o excesso de massa e com uma desempenadeira, ele deixou a parede bem lisa. E novamente, utilizando os tijolos pequenos, ele foi fazendo 3 fileiras com ela, empilhadas umas nas outras. E depois colocou o molde de madeira sobre elas e colocou uma grade de ferro nela e em seguida encheu ela de concreto. E usando uma pá de pedreiro, ele deixou ela bem plana. Com o concreto seco, ele agora fez 4 fileiras de tijolos sobre a estrutura. E terminando isso, ele já foi rebocando o outro lado da parede. Você já está tendo uma ideia do que seja? Se não, fique até o final para descobrir. Então, do outro lado, ele foi fazendo um quadrado de tijolos, e nas laterais dele, ele fez uma parede em formato de triângulo. E usando tijolos e resto de entulho, ele fez um tipo de rampa, e em seguida ele passou cimento e deixou ela bem lisa. Então, utilizando tijolos, ele fez 7 fileiras com eles, até os buracos que ele tinha feito. E como de costume, ele rebocou todas elas, porque o que ele vai fazer será utilizado água, e para evitar infiltração ele faz o reboco. Após isso, ele colocou moldes nas laterais da parte de cima, e em seguida colocou grades de ferro e jogou concreto sobre ela. Com todo o concreto colocado, ele foi alisando ela e deixando bem plano. Depois de algumas horas e o concreto ter secado, ele retirou os moldes, e em seguida ele fez uma marcação e foi cavando utilizando uma cavadeira. E foi limpando todo o buraco, e depois ele fez mais um buraco bem fundo. E fez outro sobre a lateral do barranco, até chegar no outro buraco que ele havia feito. E colocou um cano PVC nele, e com outro cano ele encaixou sobre o buraco de cima. Em seguida ele fez outro buraco do outro lado, e fez a concretagem nela. E onde ele tinha colocado o cano, ele colocou um gerador nele, e sobre o topo da estrutura ele colocou grades de proteção. E sim, ali será uma ponte sobre uma usina hidroelétrica. E nos buracos que tinha nela, ele colocou umas comportas de ferro, e ele colocou motores que será usado para abrir elas. E colocou uma também onde fica o gerador. Então ele tampou a vazão de água e deixou a água subir. E quando começou a sangrar, ele abriu as comportas. E com a força da água foi girando o gerador e assim fornecendo energia. E para testar, ele ligou uma lâmpada e um ventilador. Este homem é mestre da engenharia. Agora ele não vai pagar mais os preços abusivos das contas de energia.